Olá, meu nome é Juliana, eu sou enfermeira do Núcleo de Segurança do Paciente aqui da Santa Casa. Hoje vou conversar com vocês sobre 5 temas muito importantes e muito relevantes e espero de verdade que possa contribuir com a atuação profissional de vocês. Então vamos lá, sobre o primeiro tema, que é a cooperação no ambiente de trabalho, que ela é essencial para promover um ambiente mais harmonioso, um ambiente mais saudável e mais produtivo. E quais são, os impactos positivos quando o meu ambiente de trabalho é um ambiente que promove essa colaboração, esse respeito mútuo, esse auxílio entre setores, entre funcionários. O primeiro impacto positivo é a construção de relacionamentos positivos, pois cria um ambiente de confiança, um ambiente de respeito, e isso promove um sucesso tanto individual quanto organizacional. Há também um aumento da produtividade. Quando os funcionários eles cooperam entre si, eles compartilham ideias, compartilham recursos e habilidades. E a realização dessas tarefas, elas se tornam cada vez mais eficazes, mais eficientes. Isso leva a um aumento da produtividade e do desempenho geral da equipe. Quando há a cooperação no ambiente de trabalho, há a promoção de um clima organizacional mais positivo. Os funcionários eles se sentem mais acolhidos, se sentem mais valorizados, eles se sentem mais motivados e mais engajados. Isso leva a uma maior satisfação no trabalho e a uma menor rotatividade, importantíssimo, dos funcionários. E isso promove também uma cultura organizacional muito mais forte. E vale a pena a reflexão. O que podemos rever no nosso ambiente de trabalho para que a gente possa formar times mais cooperativos? De que forma que a gente pode formar times mais cooperativos? Porque a nossa capacidade intelectual ela é muito maior do que nós imaginamos, assim como a nossa capacidade de cooperar, ela também é muito maior do que nós imaginamos. E todo bom líder, ele está sempre atento ao triângulo social, que são 3 pontas do triângulo que fala sobre respeito mútuo, que a autoridade merecida é quando o conhecimento, o saber do outro é respeitado e entender que todos são detentores de conhecimento e que aquele conhecimento ele é importante para a nossa vivência. Também, um outro ponto desse triângulo, a outra ponta desse triângulo é a formação de redes de cooperação informal, importantíssimo, para que a gente promova esse respeito, essa cooperação mútua no nosso ambiente de trabalho, importantíssimo para uma boa formação de uma boa liderança também. E a cooperação em crise, gente? Então, há um enfraquecimento desse triângulo social no nosso ambiente de trabalho, no nosso setor, na nossa instituição. Outro ponto positivo que traz a cooperação é a inovação e a criatividade. Então, a partir do momento em que são colocados diferentes pontos de vista, diferentes experiências, as experiências quando são combinadas de alguma forma, geram novas ideias e novas abordagens. E isso é importante porque os ambientes de trabalho valorizem a inovação e a adaptação às mudanças. E outro ponto importantíssimo que impacta muito positivamente é o crescimento profissional. A cooperação no ambiente de trabalho oferece oportunidades de crescimento profissional, como mentorias, compartilhamento de conhecimentos e feedbacks construtivos. Certo? Em relação à gestão de pessoas, a gestão de pessoas é a junção de conceitos, ações e técnicas que visam o desenvolvimento de seus colaboradores, também conhecido como gestão de recursos humanos. Falando um pouquinho sobre recrutamento e seleção, é uma das funções básicas da gestão de pessoas, que é atrair e selecionar os melhores talentos para que preencham as necessidades da instituição. Envolve a criação de estratégias, entrevistas, ações que possam melhorar e que possam encaixar o nosso funcionário às exigências da nossa instituição. O desenvolvimento de pessoas é responsável por desenvolver mesmo, através de capacitações e treinamentos, programas de desenvolvimento de liderança e oportunidades de aprendizado. E não melhora somente as capacidades individuais e também de uma forma global, melhora a capacidade, a potencialidade da nossa instituição, da nossa organização.
A avaliação de desempenho também é um papel muito importante, desempenhado pela gestão de pessoas. A partir do momento que esses pacientes eles são avaliados regularmente, são identificados seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são as áreas de melhoria, e dessa forma garantir que elas estejam alinhadas aos objetivos organizacionais. É importante nessa avaliação de desempenho que a gente receba, né, esse feedback, né, construtivo para orientar o desenvolvimento dos nossos profissionais e dos nossos colaboradores. A gestão de clima organizacional também é uma preocupação da gestão de pessoas, né? A promoção de um ambiente de trabalho que promova o bem-estar dos funcionários também é um grande passo aí para o sucesso de uma instituição. A gestão de conflitos e relações trabalhistas, né? Então, poder lidar com esses conflitos no local de trabalho e promover relações laborais mais saudáveis. Então, preciso que haja, traçar estratégias mesmo para que haja o envolvimento de toda uma equipe, né, na mediação de disputas, para que haja promoção do diálogo aberto e a implementação de políticas para a resolução de conflitos. Né? E a diversidade e inclusão. Cada vez mais a gestão de pessoas tem se preocupado, as organizações, as instituições de uma forma geral têm se preocupado com a diversidade e a inclusão, promover a diversidade no ambiente de trabalho, criando políticas e programas para garantir a igualdade de oportunidades e combater o preconceito, né, gente, no nosso ambiente de trabalho, para que ele seja o mais inclusivo possível para todos os funcionários. Falando um pouquinho agora sobre o nosso terceiro tema, que é a produtividade no nosso trabalho. Então, de que forma que eu vou identificar um funcionário improdutivo? A primeira coisa que ele começa a apresentar mais horas extras, e é preciso que haja essa avaliação de que se essas horas extras elas estão sendo geradas em excesso, é por falta de horas em relação à atividade a que lhe foi atribuída, ou é uma falta de produtividade mesmo desse colaborador. Então ele passa a gerar mais horas, ele passa a apresentar, dar mais desculpas do que resultados. Esse funcionário que anteriormente apresentava maiores resultados, era mais produtivo, ele acaba às vezes terceirizando a culpa dele ali, mas às vezes é uma falta de produtividade mesmo no trabalho. E às vezes também pode acontecer de ser um colaborador que tem medo de errar, que ele é mais medroso, então ele produz menos por medo de não ser assertivo em relação às suas decisões. E por não querer errar, ele acaba, né, produzindo bem menos. Então, são esses 3 pontos principais que esse funcionário passa a apresentar e de que forma que eu posso promover um ambiente de trabalho, promover uma equipe mais produtiva. Através do planejamento e organização. Então, um bom planejamento, que inclui a definição de metas, a priorização de tarefas, a alocação adequada de recursos, né, para que eles sejam, para executá-lo de uma maneira mais eficiente. Então, esse planejamento ele promove a produtividade, né, no meu ambiente. A gestão de tempo, importantíssimo, gerenciar o meu tempo de uma forma eficaz, para aumentar essa produtividade, envolvendo a identificação e a eliminação de desperdício de tempo, estabelecendo os prazos realistas, o uso de técnicas de gestão, que são muito importantes, que podem nos nortear para essa gestão de tempo na minha prática diária. O uso da tecnologia, né, gente, que ela vem aí como uma aliada poderosíssima, que são esses ferramentas de automação, softwares de gestão de projetos, que vem aí para simplificar as nossas tarefas e otimizar os nossos processos e facilitar a colaboração entre os membros da equipe. O desenvolvimento de habilidades. Investir no desenvolvimento de habilidades dos funcionários aumenta significativamente
a produtividade. Então, eu investindo no meu funcionário através de treinamentos, capacitações, workshops, ele se torna mais competente tecnicamente, e essas relações interpessoais dos colaboradores também melhoram e significativamente, melhoram muito. Um ambiente de trabalho adequado também é muito importante para que um funcionário, né, ele realize as suas tarefas de maneira eficaz, as suas atividades de maneira efetiva. É importante que ele tenha um ambiente, ele trabalhe em um ambiente adequado, livre, né, de ruídos, que seja um clima confortável, até mesmo um conforto ergonômico, um espaço adequado. Isso promove, né, um bem-estar e um engajamento desse funcionário. Um feedback e reconhecimento, importantíssimo que o funcionário, o bom funcionário, né, ele tem esse feedback regular e construtivo, porque o reconhecimento no trabalho motiva o funcionário e aumenta a sua produtividade, né? E dentro dessa temática de produtividade no trabalho, eu trago para vocês um termo muito importante, que é o presenteísmo. O presenteísmo é quando alguém está fisicamente no trabalho, mas ele não está realmente focado nas suas atividades, não está desempenhando as suas tarefas de maneira adequada. É quando ele está, mas não está. Ele não está desempenhando as suas atividades ali da forma que deveria. E quais são as principais causas de presenteísmo? Esse funcionário, ele pode estar passando, né, por um processo de sobrecarga de trabalho, e isso pode levar a problemas, e também pode estar relacionado a problemas com colegas, com lideranças, e isso pode levar a um estresse no trabalho, no seu ambiente profissional, acarretando ao presenteísmo. Doenças não tratadas, às vezes esse funcionário, ele pode estar portando alguma doença que ainda não foi tratada, ou que ainda, né, muitas das vezes não foi diagnosticada, e dessa forma ele não desempenha as suas atividades, as suas funções adequadamente. Problemas pessoais também podem levar ao presenteísmo, problemas familiares, financeiros, pessoais, que pode contribuir para que esse colaborador se distraia e prejudique a sua concentração no ambiente de trabalho. A insatisfação com o cargo também pode levar ao presenteísmo. Os funcionários desmotivados e que não veem muita perspectiva em relação ao cargo que eles executam pode desconectar mesmo o funcionário de suas atividades, manifestando muitas das vezes comportamentos de presenteísmo. E um clima organizacional negativo, ele também estimula, né, contribui para esse presenteísmo, quando está com um ambiente de trabalho desfavorável, quando há uma falta de reconhecimento, quando é um ambiente cheio de climas, de conflitos internos, né? Isso desmotiva o funcionário e leva ao presenteísmo. Então, eu quis trazer esse termo para vocês que às vezes a gente já presenciou, ou nós mesmos, né, fazendo uma auto-reflexão, estamos apresentando algumas itens, né, algumas características dessas que foram apresentadas. Certo, pessoal? Agora o nosso quarto tema, que é o foco em segurança do paciente, que é um aspecto muito crítico na prestação dos cuidados em saúde, já que é um compromisso contínuo com o meu paciente, com o meu cliente, com a prevenção de danos a esse paciente durante a prestação do meu cuidado de saúde. Nós temos as 6 metas internacionais para a segurança do paciente, eu vou citá-las rapidinho, que é a identificação correta desse paciente durante todo o percurso dele, durante toda a trajetória dele no ambiente hospitalar. Eu preciso promover uma comunicação segura. A medicação, né, também ela deve ser administrada de uma maneira segura, desde sua dispensação até, de fato, a sua administração. A cirurgia segura, né, também, nós temos algumas ferramentas, que é o checklist de cirurgia segura. A higiene das mãos, então a higiene correta das mãos para evitar infecções. E a prevenção de quedas e a prevenção de lesão por pressão, então são
6 metas internacionais, ao qual todos os estabelecimentos de saúde devem cumprir. Baseado nessas metas é que nós elaboramos os protocolos de segurança do paciente na instituição, nós aplicamos esses protocolos e outros protocolos baseados no nosso cenário, no nosso diagnóstico, né? Que a gente, dessa forma, tenta gerenciar essas ações para a segurança do paciente. Nosso objetivo principal é reduzir ao mínimo possível, ao mínimo aceitável, a incidência de erros e de eventos adversos. E o que são os eventos adversos? São danos não intencionais que acometem o paciente, que atingem o paciente e que estão relacionados à nossa assistência em saúde. Então, nós temos que prevenir esses danos, né, e notificá-los quando ocorridos, né. A cultura de segurança do paciente, toda instituição, toda organização, ela deve saber de segurança do paciente e quais são as suas premissas, quais são as normas, o estabelecimento de valores que priorizam a segurança do paciente nas nossas atividades, tanto clínicas, tanto assistenciais, quanto administrativas, que de certa forma também vão impactar na segurança do meu cuidado. A comunicação efetiva. Então, uma comunicação clara e eficaz entre os membros da equipe é fundamental para garantir segurança. Eu falo que um dos principais gargalos, nossas principais dificuldades é a comunicação segura. Então, tem que ser uma comunicação livre de ruídos, a gente tem que compartilhar informações relevantes, relatar os eventos adversos, sempre notificar, é nosso dever, né? Notificar os eventos adversos e colaborar com a tomada de decisão. Eu preciso saber identificar os riscos e saber prevenir esses riscos. Então, os profissionais de saúde, eles devem ser treinados para identificar, né, e mitigar os riscos associados aos cuidados prestados aos nossos pacientes. Ainda sobre foco em segurança do paciente, né, o envolvimento do paciente é imprescindível, importantíssimo. Os pacientes, eles desempenham um papel, né, essencial na segurança do seu próprio atendimento. A gente fala que os pacientes, eles são protagonistas também do seu cuidado. Então, é importantíssimo que a gente envolva-os ativamente nas decisões relacionadas ao seu cuidado, ao seu tratamento, fornecendo informações claras sobre os procedimentos e medicamentos prescritos e incentivar a comunicação aberta sobre dúvidas, sobre preocupações, e quando realizar essas orientações, que sejam, né, de uma linguagem menos técnica, que alcance melhor esse paciente de uma maneira mais eficaz, né, que a gente se aproxime do nosso paciente com a nossa linguagem. O uso de tecnologia, novamente, que ela vem aí desempenhar um papel muito significativo para a melhoria da segurança do paciente. Nós temos muitas tecnologias, né, falando mais da nossa realidade local. Só o fato de a gente ter um prontuário eletrônico, né, já facilita muito a nossa comunicação. O uso de softwares reduzem o risco, né, a chance de erros na prescrição, por exemplo, de medicamentos, e facilita essa comunicação entre os membros da equipe. E a segurança do paciente é um processo contínuo de aprendizado, um processo contínuo de melhorias. As instituições, a nossa instituição promove, está sempre revisando, né, regularmente as suas práticas de segurança do paciente, identificando quais são as áreas de oportunidade e implementando mudanças baseadas em evidências para garantir que a prestação dos cuidados ela seja cada vez mais segura e cada vez mais eficaz. Certo? Sobre o nosso quinto e último tema, que é sobre tomada de decisão. O insucesso, às vezes, de uma empresa, ela pode estar associada à tomada de uma decisão em particular. Então, para que a gente realize essa tomada de decisão e que ela seja feita de uma forma mais efetiva, a gente precisa passar por algumas etapas. A primeira delas é identificar o problema ou a situação. Então, o primeiro passo é a gente identifica claramente qual o problema, a situação a que requer essa decisão.
Isso pode envolver a definição de metas, a identificação de obstáculos, os desafios e a compreensão das necessidades envolvidas. O segundo passo, a segunda etapa, então, logo após, uma vez que o problema ele foi identificado, a gente precisa coletar essas informações importantes e relevantes relacionadas a esse problema. Então, eu vou levantar os dados, os fatos, vou pedir outras opiniões, né, que possam influenciar nessa decisão. Logo após essas duas etapas, eu vou analisar e avaliar, com base nessas informações coletadas, e quais são as opções disponíveis. Então, vou fazer a análise, né, dessas opções disponíveis. Temos algumas ferramentas da qualidade que nos auxiliam nessa tomada de decisão, que nos auxiliam nessa análise. Tem a análise de SWOT, que ela é muito interessante, uma ferramenta simples e muito eficaz, né? Então, a gente consegue fazer análise do risco, do custo-benefício e avalia as vantagens e as desvantagens de cada alternativa. Depois dessas etapas, de fato, eu vou tomar a minha decisão, né? Uma vez que todas as outras opções elas já foram analisadas, eu vou escolher quais seriam as melhores, qual seria a melhor opção, né? E vou exigir a consideração de diferentes fatores, como o impacto, a viabilidade, recursos disponíveis e os valores pessoais. Logo após a tomada de decisão, eu vou implementar essa decisão. Importante implementá-la de uma maneira eficaz, né? Isso pode envolver a criação, às vezes, de um plano de ação, alocação de recursos e definição de responsabilidades e monitoramento do progresso da implementação dessa decisão. E logo após implementada, eu vou fazer a avaliação contínua dessa ação, né, dessa decisão. É crucial avaliar regularmente os seus resultados e fazer ajustes se possível. É necessário um ajuste? Foi atingido o objetivo ao qual foi definido primeiramente para essa tomada de decisão? Foi a melhor opção? Ela realmente impactou, né, da forma que eu gostaria? Então, vou fazer o ajuste conforme necessário. Isso garante que essa decisão ela permaneça relevante e eficaz ao longo do tempo. E é isso que eu queria trazer para vocês. Foram esses 5 temas muito interessantes e muito importantes. Como eu disse lá no início, eu espero que vocês, né, tenham assimilado o que foi dito, que tenham refletido, né, sobre o que foi falado, explanado aqui para vocês, né, e revejam sobre colaboração no ambiente de trabalho. Estou sendo uma pessoa colaborativa, estou promovendo um ambiente de colaboração, de apoio mútuo, né, sobre a produtividade, né, estou sendo uma pessoa produtiva, o que posso fazer para rever, a quem devo recorrer, devo pedir ajuda, né, consigo mudar essa realidade. Falamos também sobre foco em segurança do paciente, né, importantíssimo que o paciente ele receba os cuidados de forma segura, da melhor forma possível, né, receba essa assistência da melhor forma possível. A tomada de decisão, é importantíssimo que a gente, né, realize essa tomada de decisão de maneira muito criteriosa. E falei um pouquinho também sobre gestão de pessoas, né? Então, a gente sempre fala, né, que a qualidade é fazer o melhor quando ninguém está olhando. E dentro das possibilidades que eu tenho, dentro dos recursos que eu tenho, na minha instituição, no meu ambiente de trabalho, tá bom? Muito obrigada por me escutarem até aqui. Um grande abraço a todos.